Bom dia, amigos. Bem-vindo para mais um vídeo do canal História e Curiosidades. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre a Grécia, né? Vamos fazer o primeiro vídeo de alguns vídeos que nós vamos estar disponibilizando falando sobre o tema. O tema é muito rico, muito fascinante, porém é um tema extenso, né? Então a gente vai dividir em alguns vídeos para que não fique muito grande as aulas, ok? Eu fiz aqui algumas anotações e queria começar com vocês aqui falando o seguinte: a cultura grega ela sempre exerceu um grande fascínio, né, sobre os pesquisadores. A arte, a literatura e o pensamento grego continuam ligados ao nosso cotidiano. Prova disso são as Olimpíadas modernas e o culto ao corpo. Então a história ela está sempre olhando para as origens, né? A história ela tem essa função de olhar o passado. E o que eu acho interessante, é claro que a gente tem que ter o cuidado, a gente aprende isso na universidade, da questão do anacronismo, né? Que eu lembro muito bem de uma professora da UERJ que ela dizia o seguinte: que o anacronismo é olhar as coisas fora do lugar, né? Você vê o passado com os olhos do presente, ou você vê o presente com os olhos do passado, ou seja, é você olhar as coisas fora do lugar. Mas eu acho fundamental, eu acho que a história ela fica viva, né, e se torna um instrumento eficaz quando você consegue olhar para o passado, mas de lá tirar lições, né, tirar ensinamentos e procurar também, de certa forma, né, entender o desenrolar das situações para que você venha ter uma certa interpretação e uma compreensão do presente. Então é possível você estar tendo um olhar do passado e procurando com isso, né, ao ver vestígios daquele passado no presente ou perceber semelhanças no presente, você na verdade colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você entender as diferenças, você entender as semelhanças, mas você também entender as continuidades, né? E a gente vai ver que na Grécia surge muitas coisas, né? Como aqui a gente já pontuou, por exemplo, que a arte, a literatura e o pensamento grego continuam ligados ao nosso cotidiano. Então a gente vai ver que muita coisa que nasceu na Grécia ainda está ligado ao nosso cotidiano, ainda influenciando o nosso cotidiano. E a gente vai ver aqui que elementos são esses, que coisas são essas que nasceram na Grécia e que ainda hoje continuam influenciando no nosso cotidiano. A gente poderia, por exemplo, pode começar falando sobre a filosofia, que é a forma de pensar, né, do grego que nasce lá na Grécia Antiga, que a filosofia, ela de certa forma, ela está rompendo, né, com as explicações que outrora era mitológica, né? Tudo era explicado através do mito, ou seja, a origem do homem, a origem das coisas, a origem do universo, tudo, né? Os males, né? As doenças, as pestes, tudo tinha uma explicação através do mito, né? E a filosofia ela rompe com isso e ela procura, ela parte em busca da verdade, mas através de uma concepção racional. E hoje não é diferente, a filosofia ainda está presente, né, no nosso cotidiano e ela nasce ali na Grécia. Mais uma coisa, a política, né, ela nasce ali na Grécia, né, a democracia, né, a cidadania, tudo, tudo, né, todos esses elementos, eles nascem, né, tem sua origem ali na Grécia. Agora, é claro que existem diferenças, né? Por exemplo, a democracia na Grécia existia limitações, né? Por exemplo, existia democracia, mas existia escravidão na Grécia, né? Que era uma contradição. As mulheres também não tinham participação, né? Por exemplo, em Atenas, né? Quando a gente fala em democracia, a gente pensa muito em Atenas.
A mulher não tinha participação, por exemplo, nas questões, né, públicas, nos rumos, por exemplo, da polis, nada disso. Então ela também estava fora, né, ela estava alijada da participação política. Assim como os estrangeiros, né, assim como os escravos, e o número de cidadãos também era reduzido. Então é importante a gente ver essas diferenças, mas a gente não pode negar que aqueles que eram cidadãos, por exemplo, iam em praça pública, né? Enquanto hoje a gente tem o voto representativo, onde a gente escolhe alguém que nos represente, né? Um político que nos represente, na Grécia não, o cidadão ia na própria praça, né? E ali ele definia os rumos da cidade através do seu voto, através de uma proposição que ele fazia. É, por um lado, entendeu, o modelo de democracia que nasce ali na Grécia era uma democracia direta, né? Apesar da gente ver contradições e limitações. A ética, né, também nasce ali na Grécia, a estética, o teatro, né? E as Olimpíadas, né, também foi um legado que a Grécia nos deixou, tudo isso. Na próxima aula, pessoal, a gente vai estar falando um pouco sobre a localização, onde está localizado, né, a Grécia. A gente vai ver que a Grécia, na verdade, ela não é um país no sentido de que a gente pensa, por exemplo, o próprio Brasil, né, onde existe um único presidente, né, onde o poder é centralizado na mão de um governante. Claro que a gente sabe que existe a divisão de poderes, mas a gente entende que existe, né, o poder executivo, ou seja, existe um presidente que ele governa, né, sobre toda a nação. E a gente vai ver que na Grécia não era assim, né, que as cidades, na verdade, eram independentes e que cada cidade-estado tinha o seu governante, tinha a sua administração. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, porque, como eu disse, é muito extenso e a gente vai assim por partes, né, para ficar mais interessante. Se você chegou até aqui, te agradeço. Mais uma vez pedindo uma força, que você possa se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar com os amigos. Valeu? Todo final de semana tem vídeo novo aqui, fica atento. Um abraço e até a próxima.